Olá, meus queridos, tudo bem? Como eu prometi, estou trazendo a demonstração do teorema dos senos. Assim como o teorema dos cossenos, nos vem à mente as razões trigonométricas e que é possível trabalhar com essas razões em triângulos retângulos. Mas a gente viu pelo teorema dos cossenos que não é bem assim, a gente pode aplicar em qualquer triângulo. Tá? O teorema dos senos diz o seguinte, que um lado de medida A do triângulo sobre o seno do ângulo oposto é igual ao lado de medida B sobre o seno do ângulo oposto, que no caso é beta, e o lado C é sobre o seno de gama. Então, vamos lá, ó. A, lado oposto ao ângulo alfa, então A sobre seno de alfa. B sobre seno de beta, que é o ângulo oposto, e C sobre o seno de gama, que é o ângulo oposto ao lado C. E ele diz, além disso, que isso compreende 2 vezes o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Lembrando que qualquer triângulo pode ser circunscrito a uma circunferência. Inscrito a uma circunferência, que a gente tem a circunferência circunscrita. A gente obtém a partir da construção do circuncentro. Então, o raio é o segmento que vai do centro até qualquer ponto da circunferência. Tá certo? Então, estou traçando o raio aqui. Então, é isso que diz o teorema dos senos. Você aplica usando o quê? Lado e seno dos ângulos que você tem. E é essa proporção que você chega. Mas veja, essa é a nossa tese. Então, a gente vai ter que demonstrar como chegar a isso. Belezura? Então, vamos lá. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse vértice C e vou arrastar pelo arco até chegar aonde eu marquei ali. A partir dali, eu vou traçar o diâmetro dessa circunferência, acabando aqui no ponto B, terminando no ponto B. Tá? Então, a gente tem o diâmetro traçado. É como se eu tivesse movimentado o ponto C até que ele pudesse formar com o ponto B o diâmetro da circunferência. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir o ponto C ao ponto A. Verifiquem o seguinte, meus queridos. Esse ponto C que eu trouxe para cá, que eu rotacionei através do arco aqui para a esquerda, o que vai acontecer com o ângulo? Como esse ângulo gama do ponto C original enxerga o arco AB, ou seja, é inscrito a esse arco, o novo ponto C também, tá? Então, ele também vale gama. E tem uma outra coisa a se considerar. Esse triângulo que a gente acabou de formar, trazendo o ponto C para cá e usando o diâmetro da circunferência, esse triângulo é um triângulo retângulo. Por que ele é um triângulo retângulo, meus queridos? Pensem aí. Ora, se esse ângulo do canto A aqui enxerga, né? Bom, lembrando que nós temos aqui os 2 raios, tá? Se esse ângulo que está no ponto A aqui enxerga o arco CB e o arco CB tem 180 graus e o ângulo A no vértice A é inscrito, então ele vale 90 porque ele é a metade. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem agora um triângulo retângulo, que era o que a gente queria, porque eu quero seno. A gente transportou o ângulo gama, porque ele enxerga o mesmo arco. E bora, então, trabalhar o seno de gama. Como que a gente pode escrever o seno de gama? Seno de gama igual cateto oposto. Quem é o cateto oposto? O C sobre a hipotenusa. A hipotenusa do triângulo é o lado oposto ao ângulo reto, portanto, vale 2 R's. Mudar a cor aí, tá tudo em preto, 2 R's. Beleza. Olha que já tá ficando com a carinha do teorema dos senos, ainda muito breve, mas já tá dando uma carinha para ele, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar a letra C. A letra C isolada, a gente vai ter que 2R, que é o C é igual a 2R multiplicado por seno de gama. Como a gente sabe que no teorema dos senos, quem está isolado é o 2R, então a gente vai passar dividindo o seno de gama. Então, teremos que C sobre o seno do seu ângulo oposto vai resultar em 2 R's. Portanto, uma parte do teorema dos senos a gente já demonstrou.
Vamos guardar essa partezinha num outro canto, num canto mais limpo, porque a gente vai precisar dela para poder juntar as outras relações que a gente vai encontrar. Até aí, beleza? Se não entenderam, voltem o vídeo. Certo, meus queridos? Vamos lá, então. Vamos pôr numa parte limpa o que a gente já concluiu. Então, vai lá. Vou colocar como parte 1, né? O que a gente concluiu na parte 1 aí? Que C sobre o seno de gama, que é o seu ângulo oposto, oposto a esse lado, é igual a 2Rs. Então, primeira relação que a gente chegou. Agora, vamos partir para descobrir as outras relações, as outras razões, tá? De forma análoga. O que é de forma análoga? Exatamente como a gente fez com o ponto C, nós vamos fazer agora com o ponto A. Nós vamos transportar esse ponto A de forma que esse ponto A ocupe um lugar na circunferência que, ao traçar de A até outro ponto da circunferência, a gente vai ter um diâmetro. Então, eu estou indo no sentido horário com A, ó. Vamos lá. Então, veja, ó, já tracei um diâmetro aqui, ainda não, né? Pronto, agora temos um diâmetro. E eu vou transportar esse A até a extremidade do diâmetro ali, ó. Certo? Pronto, o nosso ponto A a gente transportou para lá. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar um triângulo de forma que o canto A que a gente levou lá para cima tenha o mesmo valor do ângulo alfa. Por que isso acontece? Porque o nosso ângulo alfa, ele vai enxergar o lado CB. Tá vendo? Ó, ele enxerga o lado CB. E o ângulo A, né? Também, né? O ângulo A, o A de acordo com o transporte que a gente fez. Portanto, ele também mede alfa. E a gente tem também um triângulo retângulo. Por quê? Porque ali no ponto C, ele enxerga um arco de 180 graus, já que a B é diâmetro. Então, a metade de 180 é 90 graus. Achamos o nosso triângulo retângulo. Agora, podemos trabalhar com o seno do alfa. Seno de alfa é igual cateto oposto, que é o A, sobre a hipotenusa, que também vale 2Rs. Né? Já que a hipotenusa é formada por 2 raios, ou 2 diâmetros, ou 1 diâmetro, né? Esses R mais lindo, olha lá. Pronto, 2Rs. E isolamos o 2Rs, porque na lei dos senos, ou teorema dos senos, o 2Rs está isolado, né? A gente tem várias razões equivalentes e uma delas é apenas 2Rs. Então, isolando a letra A aí, multiplicando o seno de alfa por 2Rs, o 2Rs ainda não está isolado. Então, como vamos fazer? Que 2Rs é igual a A sobre seno de alfa, que é o ângulo oposto ao lado A. Prontinho, meus queridos, temos uma segunda relação muito importante. E através dela nós vamos chegar ao teorema dos senos. Vamos lá para a nossa parte organizadinha. Vamos colocar como relação 2. Como relação 2, nós vamos ter o quê? Que A sobre seno de alfa é igual a 2Rs. Galera, olha que demais. A gente chegou a 2 sentenças e as duas dão iguais a 2Rs. Né? Eu já ia concluir aqui, mas presta atenção, a gente tem que demonstrar uma outra razão, que é a razão do lado que mede B sobre o seno do ângulo beta. Mas você faz de forma análoga, do mesmo jeito você vai arrastar o ponto para que forme um triângulo de 90 graus e aí sim você vai conseguir calcular o seno de beta e isolar o 2Rs. Com essas 3 relações que a gente obteve, e a gente percebeu que as 3 valem 2Rs, então a gente pode afirmar que as 3 razões iniciais do número 1, 2 e 3 são equivalentes. Portanto, temos que 2 sobre seno de gama é equivalente a A sobre seno de alfa, que é equivalente a B sobre seno de beta. E todas elas são equivalentes a 2Rs, que é 2 vezes o raio da circunferência circunscrita, como queríamos demonstrar.